O Museu do Expedicionário, localizado em Curitiba, é um museu dedicado à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ele foi fundado em 1951 por ex-integrantes da AFEB, a Força Expedicionária Brasileira, que lutou ao lado dos aliados na Itália. O seu acervo conta com armas, fotografias, documentos e até equipamentos utilizados na Segunda Guerra Mundial. E ele possui uma vasta biblioteca dedicada à história militar. O nosso grupo avalia o projeto de revitalização do Museu do Expedicionário de maneira positiva. Acreditamos que o projeto tenha sido bem executado, cumprindo os objetivos de modernização do museu e tornar a visitação mais agradável para os visitantes, além de mais acessível também para as pessoas com deficiência física. O projeto de revitalização também permitiu a readequação das salas para que entre menos iluminação e consequentemente, a preservação do acervo seja maior. E tudo isso, todo o projeto, ficou perceptível o zelo por parte, principalmente do diretor, né, que foi quem nos concedeu a entrevista, para com o dinheiro público utilizado para a realização de toda a obra. O projeto se iniciou no setor privado, com a administração da Legião Paranaense dos Expedicionários e atualmente se encontra sob o controle da União, após a doação da Legião para o Exército Brasileiro. Após isso, houve grande projeto de revitalização, focando principalmente em infraestrutura com instalação de câmeras, luzes, mudanças estruturais de rede para sustentar o local, expansão de salas e reformas para melhor alocação de pessoal. Além disso, há um enfoque no acervo, visando a restauração de peças, aquisição de um acervo escrito maior e de novas peças, além de um sistema de conservação. Por último, a outra grande mudança foi a expansão, no que se refere ao atendimento ao público, com a aquisição de óculos virtuais para visitas guiadas, elementos interativos para o público, divulgação por meio de redes parceiras e visitas guiadas realizadas por escolas. Atualmente, o Museu do Expedicionário é administrado pelo Exército Brasileiro, que mantém sua sede e suas reuniões de trabalho lá. E o governo do estado do Paraná continua apoiando o funcionamento do museu. O local funciona das terças do domingo, das 9 ao meio-dia, e das 1h30 até as 17h. E a entrada para o museu é gratuita. Quem nos guiou pelo museu e nos deu entrevista para o vídeo foi o coronel das Forças Armadas, Said Zend. Ele é diretor do Museu Expedicionário e, portanto, é o gestor responsável pela administração pública. Agora, vou mostrar algumas gravações que ele explica partes do museu e depois a entrevista que gravamos com ele. Por medidas de segurança burocráticas, pediram para que a entrevista fosse por áudio. Portanto, durante o vídeo eu vou mostrar imagens que nós gravamos do local. Dão um ônibus e dão um lanche para as crianças, né? O ônibus para a escola que é o pior, né? Que o pai às vezes tem que pagar, né? Então, nós conseguimos que o município deu o ônibus e deu o lanche, e a gente dá a mediação. Tá? Às vezes é fora da realidade, né? Às vezes um pai aí não tem R$2 para pagar o ônibus da criança para vir para o museu, né? Então estamos fazendo isso agora com escola estadual também. Tá? Ó, ali é um container de alojamento dos soldados. A gente não pode construir mais aqui, isso daqui é um prédio de interesse histórico, mas pode botar um container aí. Então, estou dizendo para vocês, é a solução que foi encontrada. Tá? Boa tarde, eu sou o Gustavo, sou da UFPR, né? Nós viemos fazer um projeto aqui a respeito do Museu do Expedicionário e a respeito da administração pública em relação a ele, né? Eu queria que você contasse um pouco mais de como surgiu o projeto do Expedicionário, com que entidades eles estavam englobados junto para que fosse começado esse projeto do Expedicionário no museu em si. Tá. Boa tarde, eu agradeço o prestígio que você está nos dando com essa entrevista, né? É uma ferramenta de divulgação da nossa instituição também. Com certeza. Bom, nesse prédio aqui funciona o Museu do Expedicionário e a Legião Paranaense do Expedicionário. Falando um pouco do projeto, eu gostaria de explicar o seguinte. Este museu, ele era anteriormente um museu privado, era um museu da Legião Paranaense do Expedicionário. E a partir do ano de 2017, eles resolveram doar este museu
para as Forças Armadas, mais especificamente para o Exército Brasileiro. Entendendo, né, que dessa forma o museu se tornaria uma instituição perene, certo? Porque a Legião Paranaense do Expedicionário era constituída de expedicionários, logicamente, né? Depois, os expedicionários hoje os poucos que ainda estão vivos estão com idade bastante avançada. Então, os filhos é que estão gerenciando hoje essa instituição. E nós não temos a certeza da continuidade com os netos, né? Então, para evitar essa interrupção, para que continue viva essa instituição, a Legião resolveu doar o museu ao Exército Brasileiro. E a partir daí inicia o nosso grande projeto de revitalização. Ao mesmo tempo que esse museu transformou-se de um espaço privado para um espaço público, nós passamos a desenvolver um projeto de revitalização. Por que o projeto de revitalização? Porque nós entendemos que o museu ele estava precisando de algumas melhorias, de algumas reformas, de algumas adequações. Então, ao mesmo tempo que nós recebemos o museu da Legião Paranaense do Expedicionário, nós desencadeamos o projeto de revitalização. E para deixar claro, esse projeto ele enquadra 3 focos, tá? O foco da infraestrutura, que diz respeito ao prédio, né? Um prédio já com mais de 70 anos, então enquadra todas as reformas que seriam feitas, que foram planejadas para serem feitas no prédio. Enquadra a parte de acervo, que vai desde a armazenagem, recebimento de doações, apresentação e conservação desse acervo, tudo gira em torno desse acervo, nesse foco, né? Acervo. E por último, tão importante quanto os outros 2, é a parte de público. Como atrair público, como aumentar a visitação, como se aproximar das escolas, como é um museu temático que trata da Segunda Guerra, nós percebemos que era muito importante ter a participação também das escolas, não só dos turistas que visitam normalmente o museu, mas também das escolas. Tá ok? Então, e a respeito desde que você entrou na diretoria, quais foram as suas mudanças em relação às mudanças que você implementou dentro do museu? Você poderia citar algumas delas para nós? Bom, as mudanças foram todas focadas nesses 3 itens que eu lhe falei. Uhum. Infraestrutura, acervo e público. Interrompe um pouco, por favor. Sim. Quais as atividades que foram realizadas dentro desse projeto de revitalização? Foi a pergunta, né? Uhum. Então, na parte de infraestrutura, nós promovemos uma reforma geral do prédio, começando pelo telhado, pintura, piso, readequação da luminosidade das salas, janelas, né? Algumas janelas foram tampadas para limitar a penetração da luz do sol, rede hidráulica, elétrica, rede lógica. Foi uma grande reforma estrutural no prédio, que já há algum tempo não sofria esse tipo de intervenção. Na parte de acervo, a nossa principal mudança foi a contratação de uma museóloga. E com a contratação de uma museóloga, nós pudemos modernizar todo o trato dado ao acervo, desde a parte de recebimento de doação, a armazenagem, uma remodelação da nossa reserva técnica, uma remodelação das salas de exposição visando uma melhor apresentação do acervo. E em relação a público, também um dos focos, né? Nós procuramos divulgar mais os museus nas escolas, nos escritórios de turismo que existe aqui espalhados por Curitiba, hotéis, pontos de táxi, etc. E também nós procuramos melhorar o nosso site, criar aqui no museu alguns totens com entrevistas de expedicionários, colocar audioguia,
elaborar e publicar folders do museu. No nosso site temos um tour virtual que o visitante pode conhecer o museu da casa dele, e estamos lançando aqui também 3 óculos de realidade virtual, tá? Além daqueles totens que nós colocamos aqui no nosso auditório, para a pessoa colocar o rosto no orifício, né, e tirar uma foto fantasiada de enfermeira, de expedicionário, de piloto, etc. Então, todas essas atividades e mais algumas outras que não citamos aqui estão enquadradas nessa parte de infraestrutura, acervo e público. Ok. E mais uma pergunta, como que foi, como que se manteve o Museu do Expedicionário durante a época da pandemia? O que aconteceu com o museu em si nessa época? É uma pergunta interessante, mas eu vou responder de uma forma muito resumida, tá? Pelas condições estabelecidas pelas nossas autoridades, nós passamos em uma parte do período a não receber visitante, e na outra parte a receber uma quantidade mínima de visitantes com várias limitações e algumas regras, né? Máscara, distanciamento, quantidade de pessoas por sala, etc. Mas qual foi o reflexo da pandemia para o museu? Eu colocaria a queda de público, né? E principalmente os nossos esforços foram direcionados para melhorias das nossas atividades internas, tá? Então nós aproveitamos o tempo que nós não tínhamos mais que dispor para receber o público, e aproveitamos esse tempo para melhorar as nossas atividades internas, arrumação de biblioteca, etc. Tá? Ok, certinho. Obrigado, diretor. Peraí, tem várias outras perguntas que você fez. Tem várias? Tem. Peraí. Dá uma pausa. Deixa eu dar uma... Bom, sobre a participação da comunidade nesse projeto, eu digo que não foi importante, foi fundamental, tá? Nós citamos aqui atores que participaram como sendo mais importantes para nós: os nossos patrocinadores, as nossas escolas e os nossos profissionais de turismo, e incluindo também o pessoal do setor de hotelaria, que muitas vezes o turista vem para Curitiba, para no hotel e pergunta no hotel, né? Vocês têm alguma dica aí para visita aqui perto, etc. E não podemos deixar também de incluir nesses atores a Secretaria Municipal de Educação e também a Secretaria Estadual de Educação, pois esses 2 órgãos, eles estão ligados diretamente às escolas, que enxergam o museu como um complemento didático. Alguma coisa que eu gostaria de falar para vocês também sobre a parte de planejamento e organização, tá? Alguma coisa ligada mais à gestão e à direção desse projeto, né? Então, quando nós falamos projeto, é algo que incrementa a nossa atividade no dia a dia. Além das nossas atividades normais, nós temos essas atividades voltadas para esse projeto. Como que foi planejado e organizado esse projeto? O primeiro deles é uma coisinha chamada estudo da situação. Então, nossa equipe passou, quando começou a gerir o museu, né? Recebemos o museu da Legião Paranaense Expedicionário. A primeira ação da nossa equipe foi conhecer o museu. Então, nós passamos cerca de 2 meses antes de iniciarmos o projeto estudando o museu. E nesse estudo, nós levantamos principalmente o que nós chamamos de gargalo. O que são gargalos? São nada mais do que pontos fracos, né? E a partir daí nós levantamos as oportunidades de melhoria. O que poderíamos fazer de ações eficientes que pudessem minimizar esses pontos fracos. Ou seja, quais as nossas oportunidades de melhoria? E principalmente durante todo esse percurso, nós não podemos nos afastar da missão do museu, missão principal do museu, né? Divulgar a memória dos nossos expedicionários e transmitir valores aos nossos jovens, tá ok? Sobre uma das questões aqui que vocês fizeram, como é o planejamento e a organização atual? É uma pergunta muito interessante, que muitas empresas que trabalham com gestão
se esquecem. Quando você atinge um determinado nível, quando você atinge um determinado patamar, fruto do seu trabalho diário ou fruto de melhorias implementadas por um projeto, a tua principal tarefa passa a ser manter esse patamar que você alcançou. Tá? Muitas empresas quebram, muitas empresas caem, porque depois que atingiram um certo patamar, despreocupam dessa continuidade. Tá ok? E sobre o papel da comunidade em relação ao museu, em se tratando de um museu público, eu diria que a comunidade é uma peça importante nesse tabuleiro. Então aqui são realizados eventos, palestras, mostras de arte, oficinas de conservação, tudo isso serve como contrapartida para aquilo que a comunidade nos ajuda. Então não adianta chegar uma empresa, ajudar aqui o museu e passa aqui na frente, o museu está fechado, o museu não está recebendo escola. Então esse é um aspecto importante, essa palavrinha chamada contrapartida. Tá? E uma outra palavra muito importante para uma instituição, ligada principalmente ao seu nome e à sua tradição, é o seu apelo junto à comunidade. Quando você fala na palavra expedicionário, quando você fala na palavra ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, essa palavra ela tem na mentalidade, ela tem no subconsciente de boa parte das pessoas um apelo muito grande, um respeito muito grande, tá? E sobre a pergunta sua sobre as perspectivas do museu, uma delas eu já falei, manter o padrão alcançado. Nós estamos hoje com mais de 3.200 avaliações no Google e com uma média superior a 4,8, porque o Google não dá 5,0, né? Então, graças a Deus, nós contamos no dedo das mãos, né, as avaliações que nós temos abaixo de 5. Então, provavelmente, se nós formos contar todas as nossas avaliações, estaria em torno de 4,9, tá? Ou até um pouco mais, certo? Então, manter esse padrão não é algo simples. E estamos lançando agora alguns softwares, 3 softwares de realidade virtual, para estarmos, digamos, na onda da modernidade do museu. E a partir de agora nós trabalhamos com ajustes finos. Digamos que as ações grandes, as ações maiores já foram realizadas. Tá? Sobre o último questionamento de vocês aqui, ligado a impacto para a comunidade, então quando a gente trabalha com o setor público, nós temos que ter em mente a palavra entrega. Você sabe o que é entrega? Sei. O que é entrega? Entregar é você ter ofertado uma coisa, tem contrapartida com a exatamente. Quando você fala a construção de uma ponte pelo setor público, por exemplo, é uma entrega. É uma entrega. Tá? Então, entrega, quando você falou, o que o poder público me dá? Isso se chama entrega. Isso é muito importante, porque todos nós pagamos impostos e nós queremos entrega do setor público. Então, quais são eu considero essa pergunta muito importante. Quais são os impactos para a comunidade? O que o museu impacta para uma comunidade? O primeiro item se chama cultura. Tá? Nós temos cerca de 20 museus em Curitiba. Estamos ainda longe de chegar ao padrão de Berlim, né, que tem 180. Mas estamos no caminho certo, tenho certeza disso. Então, olhamos muitos museus se esforçando para melhorar cada vez mais, para receber cada vez mais pessoas, para transmitir cada vez mais conhecimento. O museu é um polo de conhecimento, é um polo de cultura. Então, digamos que a palavra cultura encabeça essa lista de entrega para a comunidade, de impactos para a comunidade. O segundo é maior conhecimento da nossa história. Infelizmente, pouca gente conhece a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Muitos conhecem apenas o lado político da Segunda Guerra Mundial no Brasil, mas não sabem que foram 25 mil homens daqui combater na Itália. Uma coisa muito importante quando você fala em expedicionário, quando você fala naqueles heróis que deram sua vida a serviço da pátria, é difusão de valores, tá ok? É esse amor à pátria, esse civismo, essa noção
de defesa da pátria. Isso são valores, responsabilidade, o esforço que essas pessoas fizeram em sair daqui e ir para a Europa na década de 40, quando a educação, quando os transportes, quando a economia do país eram coisas precárias, tá bom? E tocou também no assunto meio ambiente. Eu destaco aqui também que nós legalizamos a situação dos nossos detritos, né? Digamos, a construção de uma caixa de gordura. Parece uma coisa simples, mas uma caixa de gordura é uma coisa que impacta no meio ambiente. E também fizemos o replantio de muitas árvores aqui na nossa praça, que estavam já numa situação de deterioração, tá? Uma coisa também que não poderíamos deixar de citar é a parte da acessibilidade. Isso para nós é uma coisa também fundamental, que estamos caminhando para melhorar cada vez mais. Nós temos acesso ao primeiro piso para visitantes cadeirantes, né? Pessoas com necessidades especiais, que é o termo correto. Temos uma rampa de acesso no fundo do museu para cadeirante e temos também banheiro para pessoas com necessidades especiais. Isso é um orgulho para nós, que já tivemos aqui poucas visitas de cadeirante, mas o mais importante, que venha mas que nós temos que estar preparado para isso. É difícil para nós o acesso ao segundo piso, por questão de construção desse prédio aqui, numa época que nem se pensava nisso, né? 1950, né? Bom, na parte social, encerrando aqui as suas perguntas, nós nos preocupamos também com uma palavrinha mágica que todo mundo gosta de falar, mas que é difícil botar em prática, que é a tal da inclusão. Nós temos orgulho de termos parceria com as nossas escolas municipais e também com as escolas estaduais, que muitas vezes o pai não tem recurso para pagar um ônibus para a criança vir ao museu. Então nós contamos, por exemplo, o município nos fornece o ônibus e o lanche, e aqui nós fazemos a mediação. Então olha a preocupação do setor público com a cultura, com o conhecimento, com o lazer, com a parte lúdica dessas crianças, certo? Então essa parte social é apoiada pela Secretaria de Educação, tanto municipal como estadual, para que possamos trazer pessoas de escolas mais distantes, principalmente aquelas de áreas mais carentes, mais afastadas do centro, para conhecer o nosso museu e desfrutar também da cultura, né? Dessa parte que nós oferecemos, conhecimento, cultura, etc. Muito obrigado, espero que essa entrevista tenha sido útil para vocês. Eu que agradeço, diretor Silvio. Estivemos aqui com o diretor, né, do expedicionário aqui, que te trouxe nossos esclarecimentos a respeito da administração pública, tanto sobre a cultura do expedicionário, né, das pessoas que foram para a Segunda Guerra Mundial e todo o acervo, que traz essa entrega, né, e continua trazendo cultura e educação tanto para os jovens, tanto para os adultos da nossa sociedade. Agradeço novamente. Obrigado. Com prazer que eu autorizo o uso da divulgação, a divulgação desse nosso projeto implementado aqui no museu, né? O nosso projeto de revitalização, que ao mesmo tempo foi um projeto de modernização do museu e também um projeto de transformação do museu de um espaço privado para um espaço público. Tá ok? Muito obrigado.